Olá, tudo bem, gente? Boa noite, bom domingo a todos. Espero que tenham passado um domingo maravilhoso. Tudo bem? Muito bom. Estamos aqui novamente para mais uma Neurolive. Vem aqui embaixo da luz, Cleide. Ah, sim. Vamos mudar só um pouquinho aqui a luz. Sim? Isso. Não, vai mais pra trás. Isso. Sim? Melhor. Isso. Tá mais claro? Isso, tá melhor. Ótimo. Ótimo, que bom. Boa noite a todos novamente. Quem está vindo pela primeira vez, eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, cofundador e organizador da Neurosaber. Como de costume, os nossos domingos a gente fala de assuntos relacionados a autismo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Mas antes da gente fazer isso, eu convido a você para participar, para compartilhar, para trazer as pessoas nesse horário, nesse momento, para estar participando aqui da nossa live. Né? Um assunto interessante, um assunto que vai fazer parte, sem dúvida alguma, da curiosidade, do interesse de várias pessoas. Como que nós não vamos convidar? Não é verdade? Vamos compartilhar da melhor forma possível, né? Colocar-nos da melhor forma possível para trazer outras pessoas para participar com a gente de mais uma Neurolive. Bom, quem está chegando pela primeira vez, não está muito acostumado com as nossas lives, a gente faz Neurolives toda terça, toda quinta, todo domingo às 9 horas da noite. Terça e quinta, os assuntos são variados. A gente aborda assuntos de aprendizagem, comportamento e desenvolvimento. No domingo, são assuntos específicos voltados para os transtornos do espectro autista. Então, para você que está chegando e que não viu nossas lives anteriores, aproveite esses vídeos que estão lá na fanpage da Neurosaber. Vai lá na Neurosaber, na fanpage, clique em vídeos, você vai ter todas as lives feitas nos últimos 60 dias. Ok? A Luciana está aqui comigo hoje. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está falando que o som está meio baixo. Tá Eu baixo? vou falar um pouquinho mais alto. Eu vou falar mais alto. Sejam todos bem-vindos na nossa Neurolive, né? Que agora ficou Neurolive. Meu nome é Luciana Brits, sou psicopedagoga, psicomotricista, especialista em educação especial. E junto com o Clay, nós temos esse projeto, a Neurosaber, que já está há mais de 2 anos aí, trabalhando conteúdos, né? Disponibilizando artigos, enfim, tudo que faça menção à aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa Neurolive é sobre, mais voltada para a questão do TEA, né? Transtorno do espectro autista. E o Clay vai tá falando um pouco sobre isso. A gente está ajeitando aqui um pouco a iluminação, colocando, para ver se consegue ficar de uma forma melhor para vocês estarem vendo. Então sejam todos bem-vindos. Muito bem. E você que também quer ter acesso aos nossos conteúdos, nós temos o site da Neurosaber, neurosaber.com.br, e do entendendoautismo.com.br. Lá tem vários artigos, vários links que vão ajudar você a tirar suas dúvidas, a esclarecer também situações que muitas vezes estão aí sendo colocadas e você não sabe o que faz. E também você pode estar acessando nossos vídeos no YouTube, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Quantas pessoas já temos, Luciana? 105 pessoas, Opa, Clay. que bom. Então vamos compartilhar mais e chamar mais gente, porque o assunto é importante. Nós vamos falar hoje de cuidados com autistas, né? Com crianças que têm autismo. Clay, põe isso mais para lá um pouquinho. Isso aí, isso, ficou perfeito. Ficou bom? Ótimo, isso. Tá bom? Isso, para todo mundo poder ver. Um assunto que eu acho muito importante, né? Qual é o título mesmo? Então, cuidados para evitar acidentes, né? Com crianças com autismo. O que vocês acham desse tema? Só crianças? Criança, adolescente, adultos com autismo, né? O que vocês acham desse tema? Coloca um coraçãozinho, faz um joia, coloque aí pra gente, porque eu acho que é um assunto importante. Eu que estou no consultório, convivo e muito com pais de crianças, adolescentes e até adultos com autismo, a gente vê que muitas situações eles se colocam em perigos que são muito importantes e muitas vezes porque a família não está avisada. A família, de forma inadvertida, acha que a criança tem noção de determinadas coisas e que não vai ser necessário se preocupar, assim como adolescentes que também não têm mínima preocupação com determinadas situações. E o autismo leva a situações, né, a condição da criança, do adolescente, do adulto com autismo,
leva a determinadas condições que fazem com que eles não tenham muita noção de algumas coisas. Faz com que muitas vezes eles não percebam situações que são situações arriscadas e que muitas vezes a gente tem que estar ali de perto olhando eles. Vocês não acham isso? Conta a sua Alguém experiência. quer fazer alguma observação em Algum relação? filho já passou por algum Eu vou fazer 2 observações então, tá? Aqui no norte do Paraná, eu tive a infelicidade de ter um paciente que morreu afogado, acho que no final do ano passado, né, Luciano? Final do ano retrasado aqui no norte do Paraná, porque a família, por questões próprias que podem acontecer com qualquer um, eventualmente a criança de repente sumiu, quando elas foram ver a criança estava afogada numa lagoa próximo de casa. Porque a criança com autismo não tem noção. Ela já tinha uma idade cronológica, ela tinha de 6 para 7 anos, já tinha uma idade cronológica que qualquer criança percebe que não pode ir em determinados lugares. Ele não, por ter autismo, ele não tinha noção do perigo de entrar dentro de um ambiente, de um espaço que tinha água. Ele não tinha essa noção. E há uma semana, 2 semanas atrás, uma criança com autismo numa cidade aqui próxima da nossa se perdeu, simplesmente desapareceu de casa. E a gente sabe muito bem por que isso acontece. Ela desapareceu e não conseguiu voltar mais para casa. E ainda estavam indo atrás desse jovem até há pouco tempo, acho que até ontem ainda estavam buscando, porque ele simplesmente desapareceu. Ele mora numa cidade pequena, de repente a família deu falta dele e ele desapareceu e se embrenhou no meio de um matagal, de uma floresta que tem ali perto, e a criança se perdeu. Marielle Daniel falou que o filho dela quase se afogou porque pulou por impulso na piscina, mas como estava do lado, ela tirou o filho. Exatamente. Então veja como esse já é uma primeira dica, né? É uma criança que você não pode deixar sozinha. Tem que estar em observação constante. Lógico, normalmente a gente tem que ficar em cima de qualquer criança. Mas crianças com autismo costumam ter um atraso no processo de percepção de perigos, percepção de profundidade, percepção de espaço, de tempo. Então muitas vezes ela acha que dá tempo de atravessar a rua e quando vai ver não deu tempo porque ela calculou, ela viu de forma errada. E quando foi ver o carro já estava em cima. Tem muitas pessoas aí que vão me perguntar, mas doutor, autistas leves, aqueles bem levinhos, tem menos perigo? Tem menos perigo. Né? A preocupação maior é o autista moderado ou a criança com autismo e adolescente com autismo severo. A Beatriz falou que tem um filho autista de 5 anos. Em uma das crises aqui em casa, bateu a mão na porta de vidro e rasgou o braço. Foi preciso de dar mais de 20 pontos, foi bem profundo. Depois desse episódio, colocamos um tampão de madeira em todas as portas e metade da janela. Ele ainda continua batendo nas portas. Mas aí com segurança, não é verdade? Veja, a família teve que tomar uma medida de precaução para que numa situação nova de irritabilidade, uma reação dessa, não viesse novamente a se machucar. Então, quais são as questões principais que cerceiam as nossas preocupações quando a gente conduz crianças, adolescentes e adultos com autismo? Primeiro, os perigos do ambiente. Eles não percebem muito isso, né? Perigo de se perder, perigo de entrar num lugar que tem determinado perigo, determinada situação que vai machucar, ou vai afogar, ou vai desaparecer naquele ambiente. Lugares escuros, lugares com penumbra. Crianças com autismo têm muito mais dificuldade de perceber para que lado vai ou para que lado ele tem que ir para poder sair, para poder voltar. Né? Tem uma certa dificuldade de perceber direita e esquerda, próximo, perto, né? Longe. Então situações como essas fazem com que essas crianças não percebam os perigos do ambiente. Segundo ponto, dificuldade com direção e espaço. Então, muitas crianças com autismo acham que aquele espaço é pequeno ou delimitado e que aquilo faz parte da sua casa ou faz parte do ambiente conhecido. E quando vai ver, ao se embrenhar naquele lugar, o lugar é grande e era um lugar que se tornou estranho. Ó, Clei, a Gracinha Santos falou que o filho dela saiu correndo da clínica e foi pro meio da avenida. Sorte que o semáforo estava fechado. Não tem noção de rua. A Vanessa Aga, já perdi meu filho 2 vezes, pois ele simplesmente sai correndo e aí vai para algum lugar sem avisar. Exatamente. Então é muito importante, todo momento que você sai de casa com a criança que tem autismo, você tem que estar olhando para ela. A Jussara Muniz, meu filho quase foi atropelado na frente da escola porque o professor de apoio se descuidou.
Exato. Então, é uma criança que precisa de atenção redobrada. Ela não vai reagir da mesma forma que as outras, ela não vai voltar para você do mesmo jeito que os outros, ela vai ter dificuldade, inclusive, de reconhecer se a pessoa que está indo atrás dela é alguém da família ou é um estranho. Então, é uma criança mais facilmente exposta a ser raptada na rua, a sofrer, a ser vítima de abuso sexual, porque não percebe a intencionalidade de quem está chegando perto dela, não sabe reconhecer que aquele toque é um toque de abuso, não sabe perceber se aquele momento, aquele abraço, aquela aproximação é uma aproximação com segundas intenções. Então essas crianças têm muita dificuldade de percepção social de coisas boas e também percepção social de coisas ruins. Então o grande risco é dessa criança sofrer determinadas violências sem que ela perceba que está sofrendo essa violência. A violência, por exemplo, de ser isolada dos outros, de ser jocosamente tratada ou sofrer porque está recebendo algum tipo de apelido e muitas vezes ele nem sabe o que é isso, ele não consegue perceber direito. Isso melhora com a idade, com o crescimento, Cleide? Olha, a tendência é sempre melhorar, só que essa criança precisa ser treinada. E como que pode ensinar os filhos a ter noção do perigo? Então, primeiro ponto, essas crianças precisam passar por treino de habilidade social. Ela precisa saber compreender situações sociais, formas de relacionamento, situações de perigo no relacionamento com o outro. Segundo ponto, essas crianças devem ser sempre estimuladas a não saírem de perto. Então, uma forma de fazer isso é você estar sempre olhando no olho, conversando, dizendo que em determinado lugar que vocês vão tem que estar bem perto do papai, bem perto da mamãe. Tem crianças com autismo que naturalmente gostam de ficar mais perto de quem é familiar, pela voz ou até pela aparência. Então é uma forma de você treinar essa criança a deixar sempre perto. Outra coisa também, quando você sair com ela, leva objetos dos quais ela gosta, né? Que ela tem apreço. Esses objetos ajudam ela a ficar perto de quem está com o objeto. Mas você não acha que é importante também ela se socializar? Que de repente ela só ficar perto? Como que pode equilibrar isso? Então, uma das formas é você levar essa criança para lugares que são seguros para ela poder se socializar. O que é melhor para uma criança que tem autismo? Ir para uma escola ou para um ambiente fechado para brincar ou deixar ela num ambiente aberto para brincar com outras crianças? Então procure ambientes mais delimitados, mais fechados, ambientes em que você tenha controle visual e controle do próprio ambiente para que ela não saia dali. Tá? Isso é uma dica muito valiosa. Outra questão que atrapalha muito é a noção de utilidade das coisas. Então, tem crianças com autismo que põem na boca coisas que não são para colocar. Né? Eu já tive crianças no consultório que tinham crianças que pegaram eventualmente um brinquedo que tinha partes pontiagudas e simplesmente enfiou na boca e furou o céu da boca. Né? A gente sabe que autistas costumam ter menos reação à dor. Teve uma mãe que falou que uma filha quebrou o dedo e não reclamou de dor. Não reclamou, exato. Então é muito importante que essas crianças brinquem e se relacionem em lugares que não tenham quinas muito frequentes, escadas que podem levar essa criança a se machucar, lugares que pode se queimar, que pode pegar em determinadas coisas que são ácidas, porque elas têm menos sensibilidade. Tomada elétrica. Né? Tomada elétrica, que é um cuidado que tem que haver com qualquer criança. Né? Tomar cuidado com objetos que eles manipulam, objetos pontiagudos, ou objetos que dá para enfiar em lugares que podem machucar, que podem eletrocutar a criança. A Regiane falou que a dela põe tudo na boca de qualquer objeto, a Regiane Lemos. Então tem que ficar sempre em cima, né? E sempre dar um jeito dela brincar com objetos grandes. Porque aí se ela tentar pôr na boca é grande, ela não vai conseguir enfiar. Né? Ou colocar para dentro de uma forma a ela acabar engolindo ou se machucando. Ok? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. São cuidados importantes, que os pais devem estar atentos. São os pais? Os pais, os profissionais médicos e não médicos que conduzem essas crianças, os professores, os cuidadores dos 6, CIMEIs, né? Toda e qualquer pessoa que tenha no ambiente uma criança com autismo. Você que é parente de alguém que tem autismo, quando vai essa criança na sua casa, tira tudo de perto, que for pontiagudo, deixa o ambiente mais sem acidentes, né? Sem quinas, sem
grandes espaços que possam levar essa criança a se machucar. Né? Então são cuidados que são interessantes. Clay, por que o serem autista tomados. não sente dor, tem essa insensibilidade? Alguns, né? Então, alguns autistas têm distúrbios perceptosensoriais. O que é isso? Eles têm uma hipersensibilidade para algumas coisas e baixa sensibilidade para outras. Então, por exemplo, tem autistas que não toleram determinados barulhos, determinados sons. Vai num ambiente de uma festa que está todo mundo conversando, ele não tolera, ele coloca a mão e quer ir embora para casa. Ou chora, ou grita, ou entra em surto. Como tem também o contrário. Autistas costumam ter pouca sensibilidade à dor. Uma das explicações para isso é que, primeiro, o cérebro do autista ele não processa a dor de uma forma adequada. A centralização da dor aqui no cérebro, ela não é normal. Ela tem um limiar mais alto. Da mesma forma que ele não percebe bem situações sociais, ele tem baixa percepção para dor e alta percepção para outros tipos de sensibilidade, como, por exemplo, sensibilidade gustativa. Tem autistas que não colocam determinados alimentos na boca. Né? Se o alimento for molhado ou se for um alimento muito pontiagudo, que ele tem que mastigar muito, ele não come. Ele simplesmente repudia a comida. Tem autistas que não comem porque a comida é vermelha. Outros não comem porque a comida, em vez de ser frita, está cozida. E o cheiro do cozido, né? Então esses distúrbios de sensibilidade também entra a dor. A Infonilde falou assim, o fato dessa tolerância à dor se deve a alguma causa neurológica ou o fato deles não falarem, se comunicar? Não tem relação com isso. Não. A relação aí é a seguinte. Nosso cérebro ele recebe estímulos que vêm de fora. Estímulos visuais, auditivos e de dor. O autista não percebe a dor de forma normal. Ele percebe a dor de forma reduzida. O limiar, a gente fala que é um limiar alto, ou seja, a dor tem que ser muito forte para ele poder sentir. Então, pequenas dores ou dores moderadas ele acaba não sentindo. E isso é ruim, porque a dor é uma forma que o corpo nosso tem de se defender de pancadas e defender de perigos. A Jaciana falou, como posso saber se meu filho tem autismo? Ele olha, ele entende o que falamos, obedece a comandos, sente dor quando machuca, mas não fala quase nada. Veio falar papai, mamãe em julho, mas ela não fala a idade que ele tem, né? Ele tem 2 anos, me ajude. Ele dorme mal, se debate, chora, grita muito à noite. Olha, só com esses dados que você está me dizendo, é possível que seja só um atraso de fala. Né? E tem um distúrbio do sono associado aí. Agora, pelo que você está me passando, não sugere autismo. Eu acho que só pelo atraso de fala já justifica você procurar uma avaliação médica especializada. Uma fonoaudióloga, né, Clay? De preferência, uma fono ou ir no neuropediatra. Clay, tem muita gente pedindo para você falar sobre a questão do autismo leve. Gostaria de saber mais sobre o autismo leve. Meu filho tem 5 anos, foi diagnosticado TDAH e TOD, agora está com sintomas de toque. A psicóloga dele desconfia que ele tem autismo leve. Ele nasceu prematuro extremo. Então, veja, todos esses diagnósticos, mais prematuridade, a gente tem que suspeitar que possa ter autismo envolvido sim. O autismo leve é um quadro de autismo bem mais discreto, que preocupa, porque geralmente o diagnóstico acaba ficando tarde. Por isso a preocupação de identificar logo. Autismo leve é um quadro autístico, mas que o indivíduo tem um relativo bom funcionamento. Ele tem uma linguagem relativamente adequada, ele tem uma fala adequada, mas tem sintomas autísticos. Ele consegue ter uma certa funcionalidade, então um certo contato, um certo entendimento, consegue dar cabo de algumas regras, algumas rotinas, tem uma certa compreensão do social, tá? Mas muito pouco. Mesmo assim, uma criança facilmente conduzida pela escola e pela família. Por isso que é leve, tá bom? Autismo moderado, já não se comunica direito, depende muito dos outros para poder ter aquilo que quer, o que precisa. A escola não consegue dar conta dessa criança, ela vai precisar muitas vezes de um professor especializado. Né? E o autismo severo é um quadro muito mais grave e ele é totalmente dependente, tá? O leve é isso. Agora, não dá para definir se o teu filho tem autismo leve sem antes fazer uma avaliação. Como a suspeita está surgindo só agora, e ele já vem com 3 diagnósticos, e agora que a suspeita está vindo, é bem possível que seja um quadro leve mesmo.
Pode ser, né, Clay? Pode ser. Bom, vocês têm alguma pergunta mais? Eu queria saber quantas pessoas vieram. Quase 300, Opa, 285. que bom, hein? Que bom. Isso é muito bom. Fico muito feliz com a participação de vocês. Aproveitem, compartilhem esse vídeo, coloquem esse vídeo à disposição de quem precisa. Por que é importante esse vídeo, né? Clay? Tão importante. A importância desse vídeo qual é? Primeiro, evitar acidentes, porque internar uma criança com autismo é muito complicado. Se ele fraturar, imagina esse menino ficar com gesso. Menina, né? Ou a menina ficar com gesso, como é que fica isso? Né? Como é que vai conduzir uma criança que vai ficar restrita ao leito, ou restrita a um ambiente, ou restrita a um tratamento, tendo um quadro autístico? É muito mais complicado. Não sabe se comunicar. Internar criança com autismo é muito difícil, é trabalhoso, os hospitais não têm experiência, e é uma área, é um local muito complicado para manter crianças com autismo. Segundo, reduzir a mortalidade. Imagine, né? O risco dessas crianças morrerem é muito maior por causa desses acidentes. Terceiro, os pais que passam por isso se sentem muito culpados depois. Uma sensação muito ruim de culpa, uma sensação de que não foram pais bons, que não foram pais suficientes. Veja, gente, só isso já é o suficiente para a gente realmente levar tudo isso à nossa vida. Outro ponto, já pensou isso acontecer na escola, porque a escola não sabia disso, né? O dono da escola vai ficar muito mal, a família vai culpar a escola, vai virar uma briga entre a escola e a família, isso pode gerar várias questões judiciais, então nós temos que evitar que essas coisas venham a acontecer, tá bom? Por todos esses motivos que eu já falei, fora outros que nesse momento aqui eu não estou lembrando bem, mas se você vive, se você trata, se você conduz indivíduos com autismo, você sem dúvida alguma você sabe por que nós estamos falando sobre esse assunto hoje, ok? Vocês gostaram? Foi bom? Foi um assunto bom? Eu queria trazer um assunto hoje que fosse um assunto do cotidiano, um assunto que a gente tem que levar em consideração todos os dias, que tem que estar de olho, e muitas vezes a gente não lembra dessas coisas, né? Vocês gostaram? Faz um joia, faz um coração. Valeu mesmo? Foi um tema interessante, um tema importante? Então, gente, se você acha isso, compartilhe. Marque os amigos. Né? Marque os amigos. Encaminhe esse vídeo para quem precisa. Para todas as escolas. Para as escolas. Olha que alerta bom para as escolas, para cuidar bem dos seus filhos. Não é verdade? Um grande abraço para vocês. Peraí, Clay. A Sheila falou assim, meu filho é paciente do Dr. Walter Luiz Magalhães Fernandes. Ele mandou um abraço para você. Ô, Dr. Walter. Imagina, o Dr. Walter é outro muito... um neuropediatra de grande expressão, de grande experiência com autistas. Você está em boas mãos. Viu? Manda um abraço pro Walter para mim. E terça-feira? Terça-feira nós vamos falar de que assunto? Podemos falar de TOD, né? Vamos falar de transtorno opositivo desafiador de novo? O que vocês acham? Tem muita gente que não viu. Apesar que nós já temos vídeo, né, Luciana? Já, mas a gente podia falar de PAC, né? Ou não? Então sei. Vamos falar de transtorno opositivo desafiador? Eu tenho tantos assuntos, gente, que as pessoas mandam pra gente. Então vamos lá, combinado. Vamos falar de transtorno opositivo desafiador. Terça-feira, tá bom? Compartilha. Curte, compartilhe, tá bom? Um abraço.